É incrível. Outra fake news que deu ruim, mas deu ruim pior. Não teve um negócio de 2014 em que espalharam no WhatsApp e no Facebook que uma mulher da praia estava usando crianças em rituais de feitiçaria. E espalharam a foto dela. Que a mulher apanhou? Sim. A mulher essa? foi morta. Ela apanhou até morrer. Ela apanhou até morrer. Ela foi Meu Deus. linchada. Ela morreu e ela era, tipo assim, uma mãe, esposa de 33 anos. Vivia super bem. E ela morreu por fake news. Olha só. Gente! Numa fanpage do Facebook, voltada para notícias do Guarujá. Foi do Guarujá, lembrei. Eles publicaram um retrato falado de uma mulher do Rio de Janeiro que não tinha nada a ver. Falaram assim, ó, essa mulher foi vista caminhando aqui no Guarujá, sequestrando crianças para fazer magia negra. Olha só que coisa, né? Nas minhas palestras eu falo assim, pô, gente, a gente sabe que sangue de político tem muito mais poder. A gente podia usar político no lugar das crianças, né? Pois é. E aí juntaram pessoas em volta dela, ela estava com a Bíblia na mão e falaram que essa Bíblia era livro de feitiços dela. Olha só, que absurdo. E aí, depois, né, em resumo, apenas 3 pessoas que estavam lá no meio, batendo nela, só 3 pessoas foram presas. O resto tá tudo em liberdade ainda. E quem espalhou a notícia nas redes sociais, não aconteceu nada. Não. Teve uma página lá que foi a mais responsável por disseminar a notícia, nada aconteceu. Não aconteceu nada. E por conta desse caso, fizeram uma lei, não é? Fizeram uma lei sobre espalhar fake news que tem penalidade, não é isso? Então, a gente tem algumas leis para isso, mas é meio difícil de você aplicar elas em cima de casos como esse, por exemplo, né? Nesse caso dessa página, ela deveria mesmo ter sido punida porque ficou claro que surgiu dela. Com certeza. Né? Mas tem alguns casos que fica meio difícil de você identificar. Como, por exemplo, o Facebook criou alguns algoritmos para determinar se alguma notícia que você publicou lá é verdadeira ou não, né? E aí aconteceu uma coisa interessante. Teve uma vez que apareceu uma história dizendo que caiu uma ponte lá no Rio de Janeiro e o governo lá demorou meses para refazer a ponte. E uma ponte do mesmo tamanho caiu no Japão e em 2, 3 dias eles refizeram a ponte. A ponte foi refeita rapidamente mesmo no Japão, mas não foram em 2 dias, foi um mês e pouco. E aqui no Brasil deve estar até quebrado até hoje. Tá até hoje fazendo. E aí se refizeram, caiu de novo. Deve ter caído de novo. Até fizeram uma vez uma piada lá falando que era aquela ciclovia Tim Maia, né? Que tem lá, né? Que caiu, né? Aí os caras falaram, pô, o Tim Maia não aguenta nem uma ressaca, né? E aí, o que a gente fez? A gente desmentiu, eu desmenti lá no EFAS, expliquei, né? Por que essa história era mentira. E uma agência de checagens lá da Bulgária pegou o nosso trabalho como fonte, né? Citou a gente. Ah, que bom. E como eles são credenciados no Facebook, na hora que eu fui publicar minha notícia, o Facebook falou, opa, isso aqui é mentira, porque foi checado por essa agência, tal, não sei o quê. Só que a agência usou o meu dado. Então eu fui desmentido por mim mesmo. Por você mesmo. Refutado. Só pelo título, né? Porque os títulos do EFASA são sempre perguntas. Eu coloco assim, é verdade que o Bolsonaro disse isso, isso e isso? E aí depois eu explico embaixo por que é, por que não é. Geralmente quando é alguma besteira, o Bolsonaro falou mesmo. Mas essas fakes assim, por exemplo, você descobre uma fake grave e séria que tá rolando. Já chegou alguma coisa que você tivesse que reportar pra alguma autoridade? Sabe? Tipo assim, alguma questão policial, alguma coisa assim? Criminosa? Já me perguntaram, já assim, quais são os desdobramentos depois que a gente pesquisa, né? Eu acho que a minha função lá não é denunciar, né? Mas em alguns casos a gente até reporta, por exemplo, pro Twitter, né? Olha, esse sujeito aqui não é só fake news. Esse sujeito tá claramente aqui, ó, incitando ódio, violência, né? Racismo. Então, mas aí é uma questão minha. Eu, como usuário do Twitter, por exemplo, eu denuncio. Mas a função do E-Farsas é apenas mostrar que aquilo tá errado. E aí, quem quiser usar aquilo, né, para tomar as devidas providências, que faça. Você não é, tipo, investigador, policial... E acusador. Entendi.